quadro teu. Aleluia, Jesus. Vai cantando, igreja, vai cantando mesmo. Se tudo acabar, vai cantando. Porque o Senhor, Ele manda, Ele escuta o meio do teu louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não se desespere, não. Porque o nosso socorro vem do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu não vejo motivo para tanto desespero. Se tua vitória o Senhor já garantiu. Lembre de Israel que cantou em aflição. Acredite, ó irmão, as muralhas cairão. Um louvor sincero ultrapassa o infinito. Ele vai direto para o coração de Deus. Cante, meu irmão, e você vai perceber que as muralhas vão cair e você vai vencer. Vá cantando mesmo se tudo acabar. Se uma mão amiga você não encontrar, use o louvor como arma especial. Vence até o inferno e supere o mal. Cante na tristeza ou na solidão. O louvor é remédio, cante, meu irmão. Se você não consegue mais ficar em oração, então cante, louvando ao nosso Deus, que vai mudar o quadro teu, que vai mudar o quadro teu. Aleluia, Jesus. Que vai mudar o quadro teu. Glória a Deus. Então não se desespere. Louve ao Senhor, porque Ele se agrada do meu e do seu louvor. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Glória a Deus. Senhor maravilhoso Deus, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pelos nossos irmãos que ofertaram, dizimaram para mantimento da tua casa, Deus. Continua abençoando ricamente. Abençoa também aquele que não teve, porque tu sabe de tudo, tu conhece as dificuldades, mas continua abençoando também da mesma forma, em nome de Jesus. É chegado o nosso pastor também, nosso pastor presidente, pastor Fagner, e a direção do trabalho está com ele nesta noite. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos assim louvar a Deus pela vida dos irmãos que chegaram aqui nesta noite para juntos aprendermos a palavra do Senhor Jesus. Que pena, irmãos, que muitos irmãos não têm valorizado, o culto do ensino, não têm participado, e a gente vê alguns irmãos sendo relapso, falhando para com o ensino da palavra de Deus. E eu faço esse reforço aos irmãos presentes. Façam sempre o possível, irmãos, sempre o possível, para estarem participando do culto do ensino, para estarem aprendendo a palavra do Senhor. Eu quero crer que aqueles que não gostam do culto do ensino é porque sabem muito. Eu acho que sabem tanto, né, Valdemir, que não precisa vir. Aí vir para quê se não vai acrescentar em nada? Eu penso que talvez seja isso. Mas se não for, irmãos, eles estão perdidos. Estão perdidos. Porque não têm prazer em aprender do seu Senhor.
não tem prazer em aprender a palavra de Deus. É claro que existem pessoas que não podem estar aqui por motivo de trabalho, outros por motivo de enfermidade, mas eu tenho certeza que tem muita gente na frente da telinha essa hora, ou fazendo coisas que poderia ser feita amanhã, que poderia ter sido feita ontem, mas que infelizmente tem desprezado o culto, não apenas o culto de ensino, né? Tem realmente calculado, dia sim, dia não. Se eu vim quarta, não vou sexta. Se eu vou sexta, não vou domingo. Se eu vou domingo, já não vou na quarta que vem. Então, infelizmente, é assim que algumas pessoas imaturas, infantis na fé, elas tratam o culto e tratam a sua adoração a Deus. E que os irmãos possam sempre vigiar com isso, né? Ter cuidado com isso. É muito bom, irmãos, quando nós estamos na casa do Senhor para aprender a sua palavra. Nós aqui crescemos, nós aqui somos fortalecidos, nós aqui podemos abraçar os irmãos e também podemos estar de pé para assim servir e adorar ao Senhor Jesus. Por isso que eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui chegaram e ao mesmo tempo eu peço à igreja que orem por aqueles que podem estar aqui e não estão. Que por alguma razão eles perderam o prazer de aprender a palavra de Deus. E infelizmente isso prejudica muito o corpo de Cristo, prejudica muito o crescimento desses irmãos na fé e no Senhor Jesus. Meus irmãos, eu vos convido neste momento a se colocarem de pé. Vamos assim proceder com a leitura da palavra de Deus. Abram a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 6, leiamos o versículo de número 25 até o verso de número 34. Hoje nós iremos falar sobre a ansiedade pelas necessidades da vida. E Deus, Ele há de falar ricamente aos nossos corações. Aos irmãos que estão em casa, aqueles que estão assistindo neste momento, aqueles que irão assistir depois, que vocês sejam ricamente abençoados com esta palavra, com esta ministração. Meus irmãos, Mateus capítulo de número 6, verso de número 25. Verso de número 25. Eu peço aos irmãos que continuem orando, né, pela família da minha esposa, pela nossa família. Na semana passada eu havia pedido oração pelo Antônio e na terça pela manhã ele veio a óbito, né? A família tem sentido muito. Ele praticamente foi um pai para Rossana, né? Criou Rossana. Ele e a avó foi quem criou. Ele e a mãe dele, no caso, né, a avó de Rossana, foi quem criou Rossana. E os irmãos continuem orando, né, pela família que vem sofrendo, né, sofrendo com a perda. Também ele criou um rapaz, né, o Wesley, acho que ele já veio aqui com a gente, um magrinho. Já veio aqui com a gente. Ele veio aqui, ele foi quem criou o Wesley e estava criando até agora, né? Cuidando dele, morava com ele. Também está sofrendo muito, né? Sentindo muito. Estava conversando com ele, dizendo que não queria nem ficar mais na casa. Então vejam. Porque na casa ele vai ter muitas lembranças, né? Dos cuidados, do carinho. Então os irmãos orem para que Deus dê força, dê graça e sabedoria, né? Console o coração daqueles que, por estar mais perto, por estar ali, vem sentindo grandemente a ausência dele. E para a glória de Deus, irmãos, também ele confessou Jesus, né, como seu Senhor.
e nós cremos que Ele está muito melhor do que nós, muito melhor do que nós. Nós é quem precisamos batalhar todos os dias para perseverar até o fim, para que um dia possamos estar nos céus. Meus irmãos, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procura todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém? Podeis sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós iremos falar um pouco sobre a ansiedade, em especial como nós podemos vencer a ansiedade. A ansiedade tem sido tratada como a doença do século, como um dos elementos ou uma doença que vem prejudicando muito a nossa sociedade. A nossa sociedade, irmãos, ela anda ansiosa. E pasme, até alguns crentes também estão vivendo uma vida extremamente ansiosa. Há pessoas que não dormem sem tomarem os devidos medicamentos para controlar os seus altos níveis de ansiedade. As pessoas têm estado em níveis de ansiedade muito avançado, e isso prejudica em muito a saúde, tanto física como espiritual. Eu não sei se você é desse tipo de pessoa que vive se preocupando e se ocupando demais com o dia de amanhã, que vive aflito com o dia de amanhã, angustiado pelo amanhã. Pessoas que às vezes ficam roendo as unhas e antecipando os seus problemas. Eu não sei se você é desse tipo de pessoa que as unhas já não existem mais e tanta ansiedade fica roendo elas. Eu não sei se você é aquela pessoa que fica sofrendo com problemas que ainda nem sequer existem. Eu não sei se você é daquele tipo de pessoa que fica criando problemas. Porque se você não tem problemas, mas está antecipando o de amanhã, que ainda não sabe se vai acontecer, você está criando um problema presente. Eu não sei se você fica ansioso, preocupado e aflito com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir amanhã, com o que vai beber amanhã, onde seus filhos vão estudar amanhã, qual será
a carreira que ele vai seguir, qual será então a profissão que ele vai seguir, como vai ser. Eu não sei se você é desse tipo de pessoa que ocupa-se demais com essas coisas e que fica às vezes preocupado hoje, né? Até os idosos, aqueles que estão chegando aí já, aqueles que estão aposentados e aqueles que estão chegando à aposentadoria estão ansiosos, irmão. Será que vai cortar os benefícios? Será que não vai ter mais? Será que ainda me aposentarei, né? Os mais jovens ficam se perguntando, será que ainda vou me aposentar? E às vezes fica antecipando problemas que nem sequer estão vivenciando de fato ainda. E nós, nesta noite, iremos olhar para esse texto bíblico e tentar analisar aqui o que é que Jesus ensina acerca da ansiedade. E é claro, para nós entendermos com clareza esse texto, nós primeiro precisamos entender o que não é ansiedade. Nós precisamos identificar o que não é ansiedade para que você possa entender o que é ansiedade. Depois nós podemos assim traçar um caminho para vencermos a ansiedade. Então, em primeiro lugar, o que não é ansiedade? Não é ansiedade, irmãos, você cuidar ou tratar das suas necessidades diárias. Veja, você trabalhar para conquistar o pão, você trabalhar para conquistar o seu alimento, as suas vestes, o seu beber. Isso não significa dizer que você é uma pessoa ansiosa. Ansiedade não significa que você não pode orar a Deus pedindo pão. Inclusive, o próprio Jesus colocou na oração do Pai Nosso a petição pelo pão. Então, veja, ansiedade não é você negligenciar as necessidades básicas que precisam ser supridas diariamente. Observem que a ansiedade não se trata desse cuidado com a vida, esse cuidado diário com a vida. Jesus em nenhum momento condenou o devido cuidado com o nosso corpo. Jesus não condena você procurar se alimentar bem, você procurar se vestir bem, beber bem. Jesus não condena você se vestir de forma elegante, não há nenhum problema quanto a isso. O problema está quando nós focalizamos o beber, o vestir e o comer como o objetivo máximo da nossa vida. O problema está quando nós colocamos essas coisas em primeiro lugar. É quando nós tornamos estas coisas o único objetivo da nossa vida. Ou quando a nossa prioridade máxima está em comer bem, se vestir bem e beber bem. Quando nós colocamos isso em primazia, aí se torna um problema para a nossa vida. Mas em nenhum momento você vê Jesus condenando você a se alimentar bem, a se vestir bem ou a comer bem. Em segundo lugar, o que não é ansiedade? Ansiedade não se trata de você fazer planejamentos quanto ao amanhã. Se você vai fazer uma viagem, é necessário haver planejamento. Se você recebe o salário mensal, é necessário haver um planejamento de gasto mensal. Se você pretende construir uma casa, você precisa traçar quanto vai gastar, como vai fazer. Não é planejar. Ansiedade não é falta de planejamento. A falta de planejamento, irmãos, é, na verdade, uma negligência nossa. Não se trata de ansiedade. Você se planejar não quer dizer que você seja uma pessoa ansiosa. Ou seja, não existe nenhum problema em você fazer planejamento quanto ao futuro. A Bíblia, inclusive, vai nos convidar a fazer planejamento. Por exemplo, veja comigo Provérbios capítulo 6, verso de número 6 ao verso de número 8. Provérbios capítulo de número 6, verso 6 ao verso 8. A Bíblia vai usar o exemplo das formigas. O exemplo das formigas. E olha o que é que a Bíblia nos ensina, nos apontando para a formiga. Provérbios 6, verso 6. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: vai ter com a formiga, ó,
preguiçoso. Observa o seu comportamento e aprende. Ainda que não tenha chefe, nem governador, nem superior, contudo, sabe que deve trabalhar bem no verão, ajuntando alimento, tendo em vista que o inverno se aproxima, ou tendo em vista que o inverno virá. Então veja, queridos, que Jesus não proíbe, e o Antigo Testamento nos aponta o exemplo da formiga, que é previdente. Veja que a formiga, ela sabendo que o inverno virá, no verão ela trabalha, ela junta alimentos, ela faz reservas. E a Bíblia nos manda olhar para o exemplo da formiga. Detalhe, irmãos, a formiga não tem chefe, governador, nem superior. A Bíblia diz que elas não têm ninguém na cola dela dando ordens. Vai, junta, faz isso, corta aquilo, corta isso. Como algumas pessoas que só vai se for no empurrão, né? Já viu que tem pessoas que só trabalham no empurrão, o chefe tem que estar perto, o chefe tem que estar mandando, tem que estar dando ordem, tem que estar o tempo todo na cola, senão não produz. Mas não é o exemplo que Jesus está dando aqui. Veja que o texto, que nos remete aqui em Provérbios vai nos ensinar que nós devemos seguir o exemplo da formiga. Ou seja, saber que devemos trabalhar bem no verão, se precavendo para o inverno. E é claro que o exemplo que a Bíblia está dando é: você deve aproveitar o tempo de bonança para fazer reservas para o tempo de escassez. Veja, por exemplo, o que é que Deus faz por intermédio de José, irmãos. José juntou no tempo da vaca gorda para vencer o tempo da vaca magra. O problema é que tem gente que estraga a vaca gorda e quando chega a vaca magra, aí passa no mais magra ainda, né? Porque ela estragou na vaca gorda, não soube preservar, não soube fazer. E olha, o brasileiro, irmãos, o brasileiro é terrível quanto a poupar. O brasileiro, ele gasta tudo que ganha. Tudo que ganha, ele gasta. Veja que o brasileiro tem o salário que ele gasta todo, aí acha pouco, tem cartão de crédito, estoura o cartão também, aí acha pouco, tem mais de um cartão. Por quê? Porque o brasileiro, irmãos, ele compra... Olha, eu estava vendo recentemente um comercial, não tem esse comercial que entra no YouTube, né? Eu estava ouvindo, aí eu parei, fiquei prestando atenção naquele comercial cheio de lábia, de muita conversa, né? E aquele rapaz dizendo que se tem o melhor lugar para vender é no Brasil, porque no Brasil o povo compra tudo. Tudo. Quer vender, venda no Brasil, porque o Brasil, o pessoal compra de tudo. Olha, o pessoal fica ávido por receber o salário para gastar. Porque quando recebe, gasta tudo. Ou seja, não há problema, irmãos, em você fazer um planejamento. Não há problema em você planejar o futuro, seguir o exemplo da formiga e ser previdente. Em você guardar, em você preservar. Devemos aprender com as formigas e devemos, então, seguindo o seu exemplo, ser previdente. Não é pecado você poupar para os filhos, não é pecado você poupar para o futuro. Não há qualquer restrição em você preservar ou guardar ou se prevenir quanto ao futuro. Isso não é ansiedade. Em terceiro lugar, o que não é ansiedade? O que não é ansiedade? Ansiedade, irmãos, não é você trabalhar duro para ganhar a própria vida. O fato de você trabalhar duro para ganhar o seu pão de cada dia, ter as suas coisas, não significa que você seja ansioso. Quem sai todos os dias para ganhar o seu pão de forma honesta, com o suor do seu rosto, essa pessoa não é uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa trabalhadora. O que, na verdade, não pode acontecer é quando nós ficamos assentados de braços cruzados, esperando que Deus, de maneira providencial, nos traga tudo. Nós precisamos, sim, arregaçar as mangas da camisa e trabalhar, e temos de trabalhar e trabalhar duro para nos mantermos, para manter a nossa casa. Jesus, ele vai usar aqui o exemplo das aves e o exemplo das plantas, que embora eles não trabalhem, mas eles usufruem do solo, no caso da planta,
e as aves usufruem daquilo que Deus disponibiliza na natureza para o seu alimento. Elas buscam o alimento que Deus provê para elas na natureza. O trabalho, irmãos, ele dignifica o homem, ele valoriza, e traz dignidade ao homem. O trabalho também nos afasta de 3 grandes males. O trabalho nos afasta do tédio, de viver a vida como se fosse um tédio, do vício e também da necessidade. Por isso nós precisamos trabalhar e não há nenhum problema quanto a isso. Não se trata de ser uma pessoa ansiosa o fato de você trabalhar, tá bom? Porque às vezes a gente pensa que quem trabalha para ganhar o sustento é porque é uma pessoa ansiosa, que está preocupada demais com o amanhã. Não, é apenas alguém que está preocupado em manter a sua casa, em sustentar o seu lar. Agora, o que é ansiedade, irmãos? Veja comigo o verso de número 25 de Mateus capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Irmãos, nós percebemos aqui, nessa explicação dada por Jesus, quando ele diz, não andeis ansiosos, e a palavra ansiedade é uma palavrinha grega que significa estar ansioso demais, ou estar ocupado demais, ou distraído demais, ou se importando demais com algo que ainda não é presente, com algo futuro, com o amanhã. Então veja, ansiedade é você estar ocupado de forma antecipada por algo que ainda não aconteceu e que possivelmente não vai acontecer. Ansiedade é uma palavra que pode ser traduzida para o nosso português como preocupação. E o que é uma preocupação? A semelhança do jovem que está no pré-vestibular, ainda não é o vestibular, mas ele está no pré, ou seja, se preparando, estudando para o vestibular. Ele está ocupado de forma antecipada com um simulado semelhante ao vestibular. E o que é a preocupação? É quando você está ocupado com uma coisa que ainda nem sequer aconteceu. É você estar ocupado de forma antecipada. Eu achei interessante uma definição de A.T. Robson sobre ansiedade, porque ele pega o sentido desta palavra ansiedade, o significado dela que também pode apontar para estar cortado, estar partido, pode significar partido. E a ideia é porque você está no presente, mas você está se esticando pelo futuro. E quando você está no presente se esticando para o futuro, a ansiedade ela te parte, ela te divide. Ela te faz vegetar hoje preocupado com o amanhã. Então, veja a malignidade da ansiedade. Nesse sentido, em primeiro lugar, a ansiedade ela é destrutiva, ela vai destruir você. Se você é uma pessoa que começa a ficar ansioso demais e guardar as preocupações ou ficar preocupado com algo, isso vai terminar por lhe destruir. O nosso dicionário português define a ansiedade como sendo grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia, desejo veemente, impaciência. Então veja, irmãos, a ansiedade é um dos mais sérios problemas que a nossa sociedade vive hoje. A ansiedade ela não vai nos esvaziar o amanhã, mas ele nos esvazia o hoje e o poder de vencer as malignidades do amanhã. Então veja, a ansiedade ela mina a tua força, ela rouba a tua força. A preocupação só te diminui ao invés de deixar forte para o amanhã. Você se ocupar com um problema de forma antecipada não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, porque tem pessoas que estão tão ocupadas com um problema que nem existe e não vai resolver o problema. Então, a ansiedade, irmãos, ela vai terminar por te destruir, vai terminar por matar você. Há uma expressão também usada pelo pastor Hernandes Lopes, que ele diz que a ansiedade ela estrangula a nossa alma. É como se alguém estivesse apertando o seu pescoço e você vai morrer asfixiado. Então, a ansiedade é destrutiva.
Se você é uma pessoa que se ocupa demais com os problemas, está na hora de você dar um show para esse problema, né? Dar tchau para ele, manda ele embora. Porque você não pode ficar ocupado de forma antecipada com problemas que nem sequer aconteceu. Eles vão te destruir. E a ansiedade, ela é destrutiva. A ansiedade também, irmãos, nos engana. Veja o verso 26. Observai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves. Veja porque a ansiedade, ela nos engana. Porque a ansiedade, ela tem o poder de criar um problema que não existe. Ela tem o poder de criar para nós um problema que não existe. Veja, as aves se alimentam daquilo que Deus disponibiliza para ela na natureza. Elas não ajuntam em celeiros, elas não semeiam, elas só colhem aquilo que Deus disponibiliza para elas. E aquele que fica ansioso é como se ele não acreditasse que Deus é o Deus que provê recursos diários para o seu sustento, para a sua vida. Então veja, a ansiedade, ela tem esse poder de criar um problema que você não tem, ou um problema que não existe. Muitas vezes sofremos não por um problema real que está diante de nós. Às vezes nós estamos sofrendo por um problema que é fictício, por um problema que é gerado. Eu não sei se você já presenciou, né, uma mulher que tem desejo por engravidar, ela fica grávida somente no psicológico. Fica grávida e até a barriga cresce, irmão. Só no psicológico. Por quê? Ela pensou tanto, mentalizou tanto, ficou tão ansiosa por isso, que ela começa a vislumbrar e a visualizar e se ocupar com uma coisa que não é real. Ela está, então, mergulhada em um problema fictício, que vai gerar nela uma mente perturbada, porque ela está ocupada com a coisa que não existe. E às vezes a gente se encontra assim, se a gente não vigiar o coração. A gente às vezes pode se encontrar, né, ansioso, enganado com um problema que sequer existe. E tem crente, irmãos, que é tão ansioso, né, por problemas, que ele sente uma dor, já fica dando nome. Isso deve ser um câncer, isso deve ser isso, deve ser aquilo. Para com isso, irmão, repreende isso em nome de Jesus, não é? Você nem foi para o médico ainda, nem sabe o que é, já fica dando nome para o problema. Não, pastor, porque fulano sentiu uma dor no dedo do pé e foi isso, foi aquilo. Mas sim, o dela e o teu não. Tem calma, vai no médico primeiro, né? Às vezes está com um médico marcado, aí o médico já marca um médico e é um problema que você está sentindo e você já fica se antecipando, aflito, angustiado antes do tempo. Deixa primeiro sair o laudo e para de ficar ansioso, né? Preocupado, às vezes até mesmo se matando por dentro com um problema que sequer existe. Olha, por exemplo, o que vai acontecer em Mateus 14, verso 22 a 27, quando a Bíblia narra a história em que Pedro e os discípulos, eles estavam em alto mar por ordem de Jesus. Jesus havia ficado na praia e mandou os discípulos seguirem viagem. Eles estavam navegando, então passaram-se a primeira vigília, às 6 da noite, às 9 da noite, segunda vigília, meia-noite, terceira vigília. Quando estava perto das 3 horas da manhã, que era a quarta vigília, eles estavam no olho de uma grande tempestade, irmãos. O vento soprava, as águas inundavam o barco parecia a pique, os discípulos estavam apavorados. Eu imagino todos eles mobilizados para tirar a água de dentro do barco, para tentar salvar-se naquele dia. Todo mundo preocupado em salvar-se, em se sair dali. E de repente, irmãos, eles olham na direção, em alguma direção do mar e percebem que vem alguém andando sobre as águas. Aí um dentro do barco, irmão, já aflito pelas ondas, já aflito pelo vento, já aflito pelas águas, olha para alguém que vem andando sobre as águas e diz o quê? Diz o quê? É um fantasma. Irmãos, o problema diminuiu ou aumentou agora? Aumentou. Não bastasse a tempestade, não bastasse as águas, o vento,
Agora eles olham para alguém que vem andando sobre as águas e diz que é um fantasma. Só que era quem? Era quem? Jesus, irmãos. Eles olharam para a solução do problema e chamou a solução de fantasma. Olha como a ansiedade nos deixa cego e nos engana. A ansiedade tira a nossa visão. Tem crente, irmãos, que está vivendo uma vida tão ansiosa que chama a solução de fantasma. Que chama a solução de fantasma. É tanto vento, é tanta água, ele está tão ocupado com os problemas, tão mergulhado nos problemas, que Jesus está vindo na direção dele para trazer a calma, para acalmar a tempestade, para dizer não temas, e ele está dizendo é um fantasma, é um fantasma. Porque nos falta confiança de que Jesus chega. Então, cuidado para não chamar a solução do seu problema de fantasma. Cuidado para não andar tão ansioso que não consegue vislumbrar Jesus se aproximando para te socorrer. A ansiedade tem esse poder de aumentar os problemas, ao invés de diminuir os problemas. A ansiedade aumenta os problemas e diminui a nossa capacidade de resolvê-los. Uma pessoa ansiosa, irmãos, olha para uma casa de cupim e diz, isso é uma montanha intransponível, eu não consigo passar nela. Ela vê as coisas pequenas gigantes, por causa da ansiedade, por causa da preocupação. Então, vigia seu coração, para você não olhar para uma casa de cupim e achar que é uma montanha intransponível, que não dá para passar, é uma barreira intransponível. Aleluia. Por causa da ansiedade, afetado pela ansiedade. Nós vimos também aqui no verso de número 27, quando Jesus diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quando Jesus fala quem pode acrescentar um côvado, calma, não entenda que Jesus está dizendo que quem pode aumentar 40 centímetros, né, que é a medida do côvado. Quem pode aumentar 40 centímetros a sua estatura. Não está falando de estatura. Jesus está falando quem pode prolongar a vida. Ele citou a medida como exemplo. Mas quem pode prolongar a vida? Quem pode aumentar um dia de vida? Nesse sentido, irmãos, nós percebemos que a ansiedade é inútil, porque ficar ocupado com os problemas antecipadamente não nos acrescenta dias para resolvê-los. Ficar preocupado e ansioso não nos acrescenta horas para resolver problemas. Não. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, irmãos, ela pode muito encurtá-la. Ela pode diminuir a sua vida. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Ela rouba nossas forças. A ansiedade mata nossos sonhos. A ansiedade mina a nossa saúde. A ansiedade enfraquece a nossa fé. A ansiedade tira a nossa confiança em Deus. A ansiedade nos empurra, irmãos, para uma vida a menos do que uma vida cristã, do que uma vida de fé em Deus. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje, preocupado com o exame de amanhã, com o emprego de amanhã, com a saúde amanhã, com a casa amanhã, com o namoro amanhã, com o empreendimento amanhã, com o dinheiro, com o casamento, ou com tantas coisas do amanhã. E às vezes a gente está tão ocupado com as coisas de amanhã que esquecemos de viver o hoje, que esquecemos de viver o presente. Tem muita gente vivendo com medo do amanhã, irmãos. Com medo. Mas, pastor, olha a pandemia. Quando a gente pensou que ia passar, aí vem outra pandemia por cima. Pastor, aí vem a gripe, aí vem um problema ali, um problema aqui. Ei, a gente está esperando o que mais dessa vida? O que é que nós esperamos mais dessa vida, senão a volta de Jesus, irmãos? Nós sabemos que essas coisas é misto que aconteça. E nós precisamos estar vivendo hoje, confiante que se Cristo voltar a qualquer momento, nós já não estaremos mais aqui. Estaremos para sempre com o Senhor. A ansiedade, irmãos, ela é incompatível com o bom senso. A ansiedade é uma perda de tempo. Precisamos viver um dia de cada vez. Você não pode acrescentar nenhum dia da sua vida, por mais ansioso que você fique. A ansiedade não vai te acrescentar, vai te tirar. Devemos planejar o futuro
mas jamais devemos viver ansioso por causa dele, porque o futuro pertence ao nosso Senhor, ao nosso Deus. A ansiedade, irmãos, ela é cega. A gente vê isso nos versos 25 e 26, quando o próprio Jesus vai dizer que a ansiedade, ela vai, então, a ansiedade pelo comer, beber e vestir não nos traz essas coisas. Porque às vezes a gente pensa que se a gente ficar muito ocupado com o amanhã, com comer, beber e vestir, essas coisas vai surgir para a gente, não vai. É por isso que a ansiedade, ela nos cega. A ansiedade é uma falsa visão da vida. É uma falsa visão de si mesmo. É uma falsa visão de Deus. A ansiedade nos leva a crer, irmãos, que ou que a vida é feita daquilo que a gente come, daquilo que a gente bebe e daquilo que a gente veste. E se a gente não tiver o que comer, o que beber, o que vestir, então, se a gente não tiver essas coisas em primazia, em primeiro lugar, então nós não temos vida. Então, as pessoas pensam que a vida é feita somente daquilo que a gente come e daquilo que a gente bebe. E não é. Comer, beber e vestir faz parte da vida, mas a vida não é feita somente disso. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nós nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. O fim da nossa vida, irmãos, o objetivo da nossa vida é adorar ao Senhor. A ansiedade não nos deixa ver a providência de Deus. A ansiedade não nos deixa ver que Deus é criador e sustentador de todas as coisas. Deus, irmãos, alimenta. Jesus vai fazer questão de frisar que Deus é quem alimenta as aves, que Deus é quem alimenta os pássaros. Aí Deus que alimenta as aves, os pássaros, não pode alimentar a sua criatura, o homem. Não pode alimentar o homem? É claro que ele pode, irmãos. Deus alimenta as aves. Os corvos não semeiam, não colhem, nem têm despensa, nem provisão para uma semana, para 2 semanas ou para 3 semanas, não tem celeiro para um ano, mas Deus é quem sustenta as aves dos céus e o lírio dos campos. E Jesus está dizendo, se Deus sustenta elas, porventura Deus não sustenta vocês. E aqui a gente vê Jesus, ele fazer uma ilustração do menor para o maior, porque ele vai dizer no verso de número 25... e no verso de número 27, ele vai dizer assim, não é a vida mais que o alimento? Veja, ele faz do maior para o menor. Quem é maior, a vida ou o alimento? Quem é maior? A vida. Aí ele faz, não é a vida maior do que o alimento? E o corpo não é maior do que as vestes? Então veja, ele está fazendo uma comparação do maior para o menor. A vida é mais importante do que comer. O corpo é mais importante do que vestir. Então veja, Jesus está fazendo essa ligação, essa ilustração do maior para o menor, dizendo o seguinte, olha, se Deus nos deu o corpo, se Deus nos deu a vida que é maior, não pode dar as coisas menores, irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Jesus diz assim, ei, preste atenção, não andeis ansiosos ou preocupados. Deus não deu para vocês a vida. Deus não deu para vocês o corpo. Como não dará também comida e veste, que é menor? Quem pode, irmãos, dar vida ou fazer a vida? Quem pode fazer isso? Quem pode fazer um corpo? Não pode, não podemos. É obra das mãos de Deus. Você pode até plantar um alimento, fazer um alimento. Você pode até fazer uma roupa. Mas você não pode fazer a vida e nem pode fazer o corpo. Aí Deus está dizendo, olha, eu que fiz o maior, fiz o corpo e fiz a vida, posso dar a vocês vestes e posso dar a vocês também alimento. É Deus quem dá, irmãos. Aí ele faz também uma comparação do menor para o maior. Ele vai dizer as aves e as flores, né? Vai citar aí as aves e as flores. E ele vai citar para nós no verso de número 28. E também vai nos mostrar no verso de número 29. Exatamente essa questão.
ele vai mostrar, irmãos, do menor para o maior, dizendo que Deus veste os lírios com maior glória do que o próprio Salomão, irmãos. Deus é quem veste os lírios. E ele também diz que Deus veste as aves, ou alimenta as aves. Agora veja, se Deus alimenta as aves e veste os lírios dos campos, como não cuidará também da sua igreja, dos seus filhos? Ele faz um exemplo do menor para o maior. Ele aponta as aves como criação de Deus, os lírios como criação de Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus que sustentou as aves, que é menor do que vocês, Deus que sustenta os lírios, que é menor do que vocês, porventura não sustentará vocês que são maior do que eles? Martim Lutero, irmãos, vai dizer que esse texto citado por Jesus é Jesus colocando as aves e os lírios como nossos mestres, como nossos professores. E Jesus está dizendo: olha para as aves dos céus, olha para os lírios do campo e veja que Deus é quem alimenta as aves e é quem veste os lírios. Porventura Deus também não fará isso com vocês? Agora veja comigo o verso de número 31 e o verso de número 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procura todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, a ansiedade, ela revela a incredulidade no nosso coração. Veja o que Jesus diz no verso 31. Porquanto não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. E o verso 32 diz: porque os gentios é quem procura essas coisas. Os gentios eram aqueles que não faziam parte da aliança. Os gentios era aquele grupo de pessoas que não pertenciam a Israel. Ou seja, não era o povo da fé, não eram os eleitos, não era a nação santa, a propriedade adquirida. Jesus está dizendo: olha, não andeis ansiosos ou preocupados, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque os gentios é quem procura essas coisas. Ele está dizendo: olha, as pessoas que não têm fé em Deus é quem procura essas coisas, é quem anda preocupado, aflito, angustiado por isso. A ansiedade revela incredulidade em nosso coração, irmãos. A ansiedade nos torna menos do que um cristão. Um crente ansioso é uma contradição. Um crente aflito, arrancando os cabelos da cabeça pelo amanhã, preocupado com comer, beber e vestir, é uma contradição. É incompatível com a fé. Jesus vai assemelhar tais pessoas aos pagãos. Jesus vai dizer: quem anda preocupado com essas coisas são os gentios. Quando ficamos ansiosos com respeito ao comer, ao beber e ao vestir, quando ficamos ansiosos por essas coisas, nós nos assemelhamos aos gentios e então vivemos um nível inferior ao dos próprios animais e das plantas, irmãos, porque as plantas não se preocupam com vestir, as aves não se preocupam com comer, mas o cristão que anda preocupado com essas coisas, aflito, angustiado com essas coisas, a ponto de ser dominado por elas, revela que eles vivem uma vida inferior dos animais e inferior das plantas. Toda a natureza, irmãos, depende de Deus, e Deus jamais falha em sustentá-la. Somente os homens é quem julgam que depender do dinheiro é melhor do que depender de Deus. Somente os homens é quem julgam que depender de vestir, comer e beber é melhor do que depender de Deus. E Deus não falha, mas confiar no dinheiro falha. Confiar nas vestes falha. Confiar nas bebidas falham, irmãos. Como nós podemos, preste atenção nisso aqui, irmãos, como nós podemos encorajar as pessoas a respeito do céu, quando nós não confiamos que Deus nos sustenta na terra? Como nós podemos encorajar as pessoas a colocarem sua confiança em Deus a respeito do céu, quando nós não confiamos em Deus em relação às coisas da terra?
Como é que eu vou chegar para alguém e dizer assim, olha, tu precisa crer em Jesus para ir para o céu, porque o céu é bom demais, mas você vive arrancando os cabelos da cabeça porque não confia em Deus para as coisas básicas da vida? Como é que você pode pregar o evangelho, anunciar Jesus para uma pessoa? O crente ansioso, irmãos, é uma contradição. A ansiedade é oposta à fé. A ansiedade é uma incoerência. Pregar a fé e viver uma vida de ansiedade é uma contradição, é um erro. E presta atenção no que Jesus está dizendo aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é uma ordem, irmãos. Você olha para os 10 mandamentos e está lá, não matarás, é uma ordem? Sim. Não furtarás, é uma ordem? Sim. Não adulterarás, é uma ordem? Sim. Não cobiçarás, é uma ordem? Sim. E não andeis ansiosos, é uma ordem? Sim. É um mandamento de Jesus você não andar preocupado. É um mandamento de Jesus você não andar ansioso demais, dominado pela ansiedade, ocupado demais com o amanhã. É um mandamento de Jesus. Agora me responda a pergunta: se alguém roubar, deve ser disciplinado? Sim ou não? Se alguém furtar, deve ser disciplinado? Se adulterar, se cobiçar, se matar e se andar ansioso? Hã? E se andar ansioso, o que é que a gente faz? Eu estou achando que eu vou começar a disciplinar uns crentes ansiosos, irmão. Você vai ser disciplinado, vai afastar 3 meses porque está muito ansioso. Você está parecendo um incrédulo, um gentio, não tem fé em Deus. Não é? Pela lógica, irmãos, os pastores deveriam disciplinar o crente ansioso, viu? Porque tem gente que vive uma ansiedade terrível, dá frio na barriga. Tem gente que fica com disenteria, irmão, de tanta ansiedade. Dá dor de barriga, dá disenteria, passa mal, é socorrido, né? Suando frio por causa da ansiedade, porque a ansiedade fica descontrolada. E cuidado com isso, irmãos. E eu não sei se você sabe, mas a ansiedade, né, esse domínio da ansiedade sobre você gera enfermidades, viu? Enfermidades físicas em você, que é fruto da ansiedade, que se desenvolve a partir da ansiedade. Então, Jesus, quando está dizendo aqui, não andeis ansioso, não é apenas uma palavra de autoajuda, é uma palavra de ajuda do alto, viu? Não é uma palavra de efeito. Eu não estou trazendo aqui uma palavra de... pastor hoje trouxe uma palavra, né, da teologia da prosperidade. Não, isso não é teologia da prosperidade, não. Isso aqui é Bíblia. O crente precisa andar confiante em Deus. Não podemos andar, irmãos, dominado pela ansiedade. Eu não estou dizendo com isso que toda ansiedade é pecado, é incredulidade, não, viu? Mas quando ela começa a te dominar, ela começa a governar você, a controlar você, ela é pecado. Existe a ansiedade saudável. Nós somos seres humanos. Mas cuidado quando a ansiedade te domina, te governa. Então, pastor, como eu posso vencer esta ansiedade? Como é que eu posso vencer a ansiedade? Em primeiro lugar, irmãos, veja comigo o verso de número 32. Porque os gentios é quem procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Ele está dizendo que Deus, que é Pai, sabe que a gente precisa de comer, beber e vestir. Então, irmãos, o que é que nós compreendemos? É que é possível vencer a ansiedade quando nós entendemos que Deus é Pai e conhece as nossas necessidades. Você só vai vencer a ansiedade se você entender: Deus é Pai. Deus conhece a minha necessidade. Deus, como Pai, nos sustenta, cuida de nós. Vencemos a ansiedade quando nós confiamos em Deus. A fé é o antídoto contra a ansiedade. Deus nos conhece, Deus nos ama,
Ele é o nosso Pai, Ele sabe do que temos necessidades. Se você pedir um pão, Ele não te dará uma pedra. Se você pedir um peixe, Ele não te dará uma cobra, porque nele nós vivemos, porque nele nós existimos. Ele é o Deus que criou o céu, criou a terra, Ele é o Deus que mantém, Ele é o Deus que cuida de nós, Ele é o Deus que nos protege, Ele é o Deus que nos livra, Ele é o Deus que nos guarda, Ele é o Deus que nos sustenta. Nós vivemos nele e por ele e para ele são todas as coisas, irmãos. Nós precisamos confiar que Deus é Deus. O apóstolo nos ensinou, irmãos, que para vencer a ansiedade, lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7, que para vencermos precisamos orar. Antes, não andeis ansiosos, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. A ansiedade é um pensamento errado, é um sentimento errado acerca de Deus e de si mesmo. Por isso nós precisamos confiar que Deus é Pai. Vença a ansiedade confiando, Deus é meu Pai, sabe do que eu preciso. Em terceiro lugar, ou em segundo lugar, como vencer a ansiedade, irmãos? Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pastor, como vencer a ansiedade? Irmãos, nós vencemos a ansiedade quando nós cuidamos das coisas de Deus. Porque quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Olha o que Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus. Ele está dizendo, olha, se preocupem e se ocupem com as minhas coisas. Ou seja, cuide das coisas de Deus, porque Ele cuida da vossa necessidade. Você se ocupa em buscar o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui nós temos uma promessa, irmãos, que se nós nos ocuparmos com as coisas de Deus, Deus é aquele que vem e nos traz aquilo que precisamos. A ordem é buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus, e então Deus supre as nossas necessidades. Deus, irmãos, e não nós, é o que deve ocupar a nossa agenda. Deus e não as vestes, a comida e a bebida é o que deve ocupar a nossa agenda. Devemos cuidar das coisas de Deus. Os interesses de Deus não devem ocupar a nossa mente. E não os nossos interesses devem ocupar o nosso coração. Nossa mente, nosso coração deve estar ocupado com as coisas de Deus. Nós somos desafiados, irmãos, a buscar o domínio de Cristo, o governo de Deus sobre todas as coisas. Busque o governo de Deus no seu casamento. Busque o governo de Deus na vida dos seus filhos. Busque o governo de Deus no seu lar, na sua família. Busque o governo de Deus na sua vida profissional. Busque o governo de Deus no seu lazer. Busque Deus em primeiro lugar em tudo. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A promessa é que se nós cuidamos das coisas de Deus, Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Agora, cuidado, irmãos. Cuidado, porque tem crente que pega esse texto aqui e diz assim, se eu buscar a Deus em primeiro lugar, Deus vai me dar carro. Deus vai me dar casa nova. Deus vai me dar muito dinheiro, pastor. É por isso que eu estou buscando Deus em primeiro lugar, porque eu quero dinheiro. Eu comecei pobre e quero amanhã já amanhecer rico, porque eu tenho fé que eu buscando o reino de Deus, eu alcançarei bens materiais. É isso que Jesus está prometendo, irmãos? Não. Olha o texto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, refere-se a algo anterior. E refere-se ao quê? Refere-se ao quê? Comer, beber e vestir. Então o que Jesus está prometendo é, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele não deixará faltar o básico. Não deixará faltar as suas necessidades, serão supridas. Comida, bebida e veste, Deus se encarregará de enviar em tua direção. Mas pastor, eu chorei quando ouvi a pregação, o pastor dizendo, você que está buscando em primeiro lugar, Deus vai te dar a chave do apartamento, Deus vai te dar a chave do carro. Ei, essa promessa aí não foi Jesus quem fez, cobra do pregador. É promessa dele. Vai lá pedir a ele a chave do carro, da casa, do apartamento, do dinheiro, da conta no banco, ele disse que o dinheiro ia cair. Pede a ele, que é ele que vai mandar.
Pede para fazer o Pix, porque é na mesma hora, viu? Essa promessa aí não é promessa de Deus, é promessa do pregador. A Bíblia diz que Ele supre a nossa necessidade. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não pode dar casa, carro? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que esse texto não diz isso. Esse texto não está prometendo essas coisas. Então, nós precisamos, irmãos, cuidar das coisas de Deus, certo de que Deus, Ele cuida das nossas coisas, das nossas necessidades. E em terceiro lugar, como vencer a ansiedade? Verso de número 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha que interessante, irmãos. Nós vencemos a ansiedade quando nós descansamos no cuidado diário de Deus. Sabe por quê? Olha o que ele vai dizer. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. O que ele está dizendo? Olha, você não pode se ocupar com o mal de amanhã, porque cada dia tem seu mal para você se ocupar com ele. E nesse dia que surgem os males do dia, você deve descansar nos cuidados de Deus. Então nós vencemos a ansiedade descansando nos cuidados de Deus. Você não pode administrar o seu futuro, você não pode antecipar o seu futuro, mas você pode, irmãos, descansar no cuidado de Deus. Você não pode sofrer e nem deve sofrer pelo amanhã, isso não é prudente. Devemos hoje, irmãos, descansar nos braços do nosso Pai. Devemos confiar no nosso Deus. O nosso problema não é buscar o prazer. O nosso problema não é buscar alegria. O nosso problema é que nós nos contentamos com um prazer muito pequeno. Não há nada comparável, irmãos, em nós nos deleitarmos em Deus. Tem pessoas buscando prazeres momentâneos, mas o maior prazer que você pode ter e encontrar para a sua alma está na presença de Deus. Deus deve ser o nosso maior prazer, nada menos do que Deus e o seu reino deve ocupar a nossa mente, deve ocupar o nosso coração. O nosso problema não é fazer investimentos, o nosso problema é fazer investimentos errados. Somos desafiados, irmãos, a buscar a Deus e não as riquezas, porque as riquezas perecem. A juntar tesouro na terra, irmãos, a traça corrói, os ladrões roubam. Nós precisamos colocar o nosso coração e a nossa mente em Deus e confiar tão somente nele. Interessante, irmãos, que no reino de Deus você tem aquilo que você dá e você perde aquilo que você retém. Olha, irmãos, isso é a lei da semeadura. Veja, se você tem semente e você guarda essa semente, a Sarinha ganhou um agapornis, né? E eu crio lá, aí eu pego a comida dele e vejo que guardadinha no pote, irmão, passa meses e ela não nasce, não brota. Mas quando eu lanço na terra, no dia seguinte já está brotando, já está nascendo. E veja que a semente que germina, a semente que cresce, a semente que multiplica, não é a semente que guarda. A que eu guardo com o tempo vai mofar, vai se estragar, mas a que eu lanço, ela cresce, ela se multiplica. Então no reino de Deus não é diferente. No reino de Deus você tem aquilo que você dá, mas aquilo que você guarda você perde. É por isso que quem compartilha no reino de Deus, irmãos, a Bíblia nos diz, a alma generosa prosperará. Você é generoso na obra de Deus, no reino de Deus, com o seu próximo. Deus não fica em dívida com você. Deus abençoa na direita, Deus abençoa na esquerda, Deus abre porta de lá, abre porta de cá, mas Deus não deixa faltar, porque Deus recompensa a generosidade. Agora, quando você guarda a semente pensando, eu não posso dar porque se eu der vai faltar, eu não posso distribuir porque se eu distribuir vai faltar, eu não compartilho com ninguém porque se eu compartilhar vai faltar, aí você guarda, aí ela apodrece. Aí você fica, mas nem dei e nem aproveitei. Apodreceu, porque você guardou. Porque você não entendeu que a Bíblia diz que nós devemos ser generosos se nós queremos a multiplicação de Deus sobre as nossas bênçãos. No reino de Deus, irmãos, há ricos que são pobres e há pobres que são ricos.
No reino de Deus, irmãos, a grande questão não é onde está o nosso tesouro, mas é onde está o nosso coração. O nosso coração precisa estar em Deus. O nosso coração precisa estar no Senhor. Se Ele estiver nas coisas, então nós estamos fazendo investimentos errados, nós viveremos ansiosos. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, no reino de Deus, então nós iremos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós então viveremos livre da ansiedade e o nosso coração se alegrará e se deleitará em Deus. Amém. Alegre-se em Deus e deleite-se nele para sempre. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu ainda tenho aqui uns minutinhos para fazer aquelas perguntas de recapitulação, né? Deixa eu ver se você está afiado, viu? Não me faça o pastor ficar ansioso aqui não, viu? Pecar, né? Deixa eu ver se você guardou. O que não é ansiedade? Quem pode me dizer o que não é ansiedade? O que não é. É. Muito bem, Malenilda. Quem mais? Acrescenta aí com a irmã Lenilda. O pão de cada dia. Isso é uma benção. Esse menino é uma benção, viu, irmão? Fica ligado, né? É o pé no bebezinho ali para consolar e a mente ligada no céu, né? É. O que é ansiedade? O que é agora, Jonathan? O que é agora? Preocupação antecipada. Quem mais? Isso. É incredulidade. Quem mais? Domina o nosso corpo, nos governa. O que é ansiedade? Se preocupar demais com uma coisa que não vai acontecer. Quem mais? Os irmãos estão respondendo mais fácil, está ficando mais difícil para quem não está respondendo. Vai vir mais difícil agora. Ficar sem dormir, ocupado com alguma coisa do amanhã. Como nós podemos vencer a ansiedade? Cuidando das coisas de Deus. Como mais? Fé em Deus. Que mais? Como vencer a ansiedade? Confiando em Deus. Que mais? Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Crendo que Ele é o provedor. Como Jesus ilustra o cuidado de Deus por nós? Como é que Ele ilustra esse cuidado de Deus por nós? As aves dos céus e... pai, quem não quer ter um filho desse, né, irmão? Ligado, né? Viu? Vou para casa contente hoje, viu? Valeu apenas 14 horas, 15 horas de meditação, viu? Meus irmãos, fiquem de pé em nome de Jesus. Queremos assim agradecer a Deus, né, por esta rica oportunidade. Meus irmãos, guarda esta palavra, irmãos. Viu? Guarda esta palavra, que Deus os livre, né, de viver uma vida dominada e controlada pela ansiedade. Amém? Oremos, meus irmãos, oremos. E eu gostaria que você que está aqui conosco, você que ouviu esta palavra, se porventura seu coração está dominado pela ansiedade, governado pela ansiedade, descansa neste momento nos braços do Pai. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças nós te damos por este culto, Senhor, por este momento de louvor e adoração ao teu nome. Ó Deus, vai tirando as preocupações dos corações. Nos ajuda a descansar e confiar em Ti, Senhor. Não nos permita ser dominado pela ansiedade, mas nos ajuda a descansarmos nos Teus braços, ó Pai. É no Teu nome que nós te rogamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Lembrando para os irmãos que no domingo, às 9 horas, temos a escola bíblica. Tá uma bênção, viu, irmãos? A escola bíblica pela manhã, e às 18 horas será a nossa Santa Ceia. A primeira Santa Ceia do ano. Contamos com a presença dos irmãos da igreja, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.